14 de maio de 2022, neste sábado celebramos a festa do apóstolo São Matias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Nós vamos meditar nesta manhã deste sábado a primeira leitura proposta pela liturgia, que é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 15 ao 17, do 20 ao 26. Naqueles dias, Pedro levantou-se do meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João até ao dia em que foi elevado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje celebramos essa festa litúrgica do apóstolo Matias, um dos discípulos do Senhor. Matias acompanhou Jesus desde o batismo de João até ao dia em que ele foi elevado ao céu. Um discípulo que estava presente em toda a vida pública de Jesus. Ele é escolhido pelo Espírito Santo, agregado ao colégio apostólico após a deserção e morte de Judas Iscariotes. Matias é o substituto de Judas Iscariotes. Assim, pôde restabelecer-se o número dos 12 apóstolos, que simboliza o novo Israel. Matias certamente era um daqueles 72 que Jesus enviou. São especulações teológicas. Meus queridos, nós temos de nos perguntar: Deus tem um projeto, e quando esse projeto acaba se desviando da sua originalidade, Deus desiste do seu projeto? Nessa festa litúrgica, essa é a grande pergunta para nós. E a resposta é a seguinte: Deus jamais desiste do seu projeto. O seu projeto para a vida humana, para o ser humano, é um projeto de vida, de felicidade. Mas quando o ser humano não colabora, quando o ser humano não vai ao encontro do projeto de Deus, esse projeto ele é instaurado na história, no tempo, da mesma maneira. Nós vemos
nesta situação do grupo apostólico de Cristo. Jesus chamou 12 para serem seus sacerdotes. Judas se desviou, se matou, assumiu, como diz o texto da Escritura, seguiu seu destino. Mas a história não para por aí, porque Deus não desiste do seu projeto. Deus suscitou outra pessoa no lugar. Uma coisa é certa, o projeto não para, a obra de Deus não para. Quem quer entrar, participar dela, seja bem-vindo. Quem não quer, a obra continua. Nós temos que ter consciência disso. Sabe por quê? Porque às vezes surge no nosso coração a ideia de que Deus precisa de nós. Uma coisa é certa, Deus quer precisar de nós, mas na essência Ele não precisa. Se nós não formos com Ele, Ele põe outro no lugar. E às vezes nós vemos muito na igreja isso. Eu não vou mais. E aí o trabalho vai acabar, vai parar, tudo vai parar. Tudo vai morrer, porque eu não vou mais, porque eu não vou fazer mais. Porque aquilo, porque isso, porque fulano, porque cicrano depende de mim. E se eu não faço, as coisas não acontecem. Se eu parar, as coisas vão parar. Para com isso, meu querido. Se nós não fizermos, Deus coloca outro no lugar. A igreja tem mais de 2000 anos, ela não morreu. Quantos caíram fora dela? Quantos caíram fora da igreja porque queriam moldar a igreja às suas ideias? Caíram fora, a igreja continua. E o Espírito continua a caminhar com ela. Deus quer precisar de nós, mas na verdade, na essência, Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Por isso, paremos de buscar a Deus como se Ele precisasse de nós. Parece que Deus tem que implorar para nós, venha à igreja. Parece que Deus tem que implorar para nós, reze. Parece que Deus tem que implorar para nós, venha me adorar. É o contrário. Se você não voltar para Deus, se você não colocar Deus na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida relacional, na sua vida íntima, em todas as dimensões, você vai fracassar. É você que precisa de Deus, não ele. A prova disso é a vida de Matias. Seguia Jesus como discípulo, Judas caiu fora, ele foi eleito. Deus colocou ele no lugar de Judas. E a obra continua. Que Deus nos ajude a compreender isso. E a nos sentirmos nós, todos, dependentes, necessitados de sua graça. Coloca a mão no seu coração, reza com o Padre nesta manhã deste sábado. Senhor Jesus, tantas vezes me coloquei diante de vós e dos irmãos com autossuficiência, pensando que vós ou a igreja dependesse de mim. Diante dessa liturgia tão bela, eu compreendo que sou eu quem preciso de vós. Eu compreendo que sem vós eu não sou nada. Eu compreendo que eu preciso de vós, porque senão minha existência não tem sentido. Ajudar-me a levar esta verdade no meu coração por toda a minha vida. E assim que eu possa me aproximar de vós sempre de maneira humilde, como uma criança que se aproxima de sua mãe, de seu pai, carente, dependente de seu amor, de seu afago, de sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, um bom final de semana e lembremos-nos sempre, sempre, sempre
que Deus está no comando de tudo.